Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Quanta Luz Celestial de hoje. E hoje um vídeo super especial, é um vídeo, primeiro vídeo de 2026. Então você que está aqui, muito obrigado por essa companhia, obrigado novamente pelo ano que passou. E você sabe, né? No início do ano a gente sempre tem aquelas promessas, aqueles desejos, a gente faz oferenda, é o que a gente sempre faz a cada ano, né? Então a gente vai lá na praia, dá aquele mergulho, né, para energizar, se conecta com a natureza, recarrega a bateria de alguma forma, pula 7 ondas, faz oferenda de Iemanjá. Eu não sei se você fez uma dessas, eu acredito que sim. Eu já fiz muito, mas dessa vez eu fiquei aqui em casa com a minha família e foi uma virada de anos bem legal. Algumas pessoas gostam de fazer a virada do ano achando que é beber, se divertir, fazer rituais só para pensar em ganhar dinheiro, em prosperidade, ou seja, tudo é festa, só pensa no seu umbigo, só quer saber de farra, só quer saber disso daí, e depois começa a contar para os amigos, para as amigas, tira onda, perde a estribeira, se embebeda, sei lá. Eu só sei do seguinte, eu fico pensando, será que essa pessoa ela vai continuar aqui na Nova Terra? Será que a vida é só isso? Será que é só correr atrás dos prazeres da matéria sem medir as consequências? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre o bem e o mal. A gente vai refletir bem nesse tema. É um tema muito importante. Afinal, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente só carrega aquilo que a gente fez de bom e de ruim. Ninguém leva carro, apartamento, dinheiro no banco, ouro, imóveis, bicicleta, barras de ouro, seja lá o que for, ninguém leva nada disso. A gente só leva aquilo que a gente fez de bom e aquilo que a gente deixou de fazer. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Bem, voltando aqui ao assunto, o que os espíritos nos orientam sobre o que é o bem e o que é o mal? É claro, né, que você está aqui no Quanta Luz Celestial, então eu vou tomar como base o que o Livro dos Espíritos fala sobre isso. E lá na pergunta 629, Kardec já pergunta assim na lata. Antes de falar do que é o bem e o mal, a pergunta é o seguinte, qual é a definição que se pode dar da moral? Vou ler aqui para vocês. A moral, os espíritos falando, a moral é uma regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Olha isso que os espíritos nos orientam. Tudo faz pelo bem de todos, ou seja, a gente precisa fazer o bem a si próprio e a todas as pessoas que estão à nossa volta. Começa pela nossa família dentro de casa e vai para o trabalho, vai para o convívio social, vai até para pessoas estranhas que a gente está na rua. Então, será que a gente está realmente seguindo essa lei divina? O que eu vejo é muito egoísmo, muito materialismo, muito roubo, muita violência, muita corrupção, guerra o tempo todo. Isso é o que os espíritos falam, fazer o bem de todos. Então, de cara, a gente já toma um soco no estômago sobre isso. A gente vê o quão longe nós, como humanidade, estamos afastados das leis divinas. Aí Kardec prossegue na pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Aí, deixa eu ler aqui o que os espíritos falam. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem e proceder de acordo com a lei de Deus, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Note que é uma resposta bem simples, gente. Não tem meio termo, não tem meio certo, meio errado.
Tá? Não tem como colocar isso debaixo do tapete. O que os mentores espirituais falam quando a gente está lá querendo fazer alguma coisa errada? Eles vêm e assopram no nosso ouvido o seguinte: olha, Marco, isso aí não é seguir as leis de Deus. Cuidado, você está errado. Olha, esse caminho você vai tropeçar, vai cair e você vai se embananar todo. Então, o que eu digo sempre para quem me conhece? A gente vem aqui, reencarna, com um baúzinho gigante, desse tamanho, uma pilha de nota promissória para resgatar. Se você passar por essa vida e não aumentar essa pilha de notas promissórias, já se dá feliz, porque não é fácil a reencarnação. Agora, se você puder e tiver a oportunidade de resgatar o máximo possível de notas promissórias, por que não? Por que a gente não faz isso? E como é que a gente resgata essas notas promissórias? É bem simples. O que a gente faz? Ao bem a todos. Siga as leis de Deus. Simples quanto isso. E aí, quando a gente voltar para a parte espiritual, a gente vê lá equilibrado, já foi atendido, já pode conversar e falar, o que vai ser perguntado para a gente? O que você... Ih, acabou a bateria aqui, apagou a luz. O que você fez de bem e de bom na sua vida? O que você fez de bom para todas as pessoas que passaram no seu caminho? Então, fora da caridade não há salvação. E na sequência, a gente tem o seguinte, tem a pergunta 631, que Kardec pergunta assim: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? Aí olha que os espíritos respondem: sim, quando crê em Deus é o que quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E aí eu vou além, tá? O Mestre Jesus deixou um código de conduta, uma ética moral, quando aqui esteve, através das suas parábolas, mostrando claramente o que a gente deve fazer. Aliás, Jesus não deixou nada por escrito. O nosso Mestre simplesmente deu o exemplo viajando por cidades e vilas que passou, e naquele tempo não tinha Uber, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha estrada, era chão de terra batido, debaixo daquele sol escaldante. Tinha charrete cavalo? Claro que tinha, mas isso era apenas para os romanos. Os judeus não tinham. Então o que Jesus fez foi pé na estrada, sandália mesmo, pé no chão e vamos lá, e aguentou o tranco. Por que a gente não pode fazer? Então ele andou debaixo do sol ardente, no frio, sem dinheiro, sem riqueza, com pouca comida, não fez negócio, não fez nada. Ele apenas foi levar o código moral, o código de conduta, de ética, o caminho que a gente tem que seguir. E ele sempre falava: vocês não vão para o reino dos céus se não passar por mim. Então a gente precisa seguir o exemplo dele. Isso é para refletir muito, concorda? E para te ajudar, eu escrevi vários livros, eu tenho 5 livros já. Um dos livros que eu tenho são as parábolas de Jesus. Você pode ir lá no site quantaluzcelestial.com.br, se quiser ajudar com a nossa obra aqui, com tudo que a gente faz, você pode comprar o livro digital. Se você acha que o livro está caro, ou digital, ou que você não tenha condições de comprar, não precisa nem me explicar. Só manda um e-mail para quantaluzcelestial@gmail.com com seu nome completo, dizendo qual o livro que você quer, que você viu lá, dos livros que eu sou o autor, tá? E aí eu te mando ele gratuitamente, combinado? O importante é a gente expandir a nossa consciência e seguir o que o Jesus, nosso mestre, deixou como exemplo. E seguindo aqui, Kardec pergunta: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade ele pratica o mal? Olha o que o Espírito fala. Jesus disse o seguinte: vede o que querias que vos fizessem, não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Gente, vamos traduzir isso daqui de uma forma bem simples. Faça aos outros aquilo que você deseja que façam contigo, com si mesmo. Simples quanto isso.
Fazemos? Não. A gente tem ego excessivo, ganância excessiva, inveja a mulher do próximo, passa a perna nos amigos, inveja o sucesso do amigo, inveja o carro novo do vizinho, inveja a felicidade dos outros, enganamos pessoas simples para tirar proveito, enriquecer, lubridiando, e muitas vezes a gente está enganando as pessoas com palavras bonitas, com Bíblia debaixo do braço, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de sei lá de quem, e a gente mente para alcançar o que desejamos. No final, tá, de todo esse imbróglio que a gente comete de infrações às leis divinas, é tudo por dinheiro, é tudo por status, é tudo por ganância. E aí, essa pessoa se diz materialista, não acredita em Deus, não acredita em nada, quando aperta para o lado dela, ela pede ajuda, pede oração, oh Deus me ajuda, etc. Então uma hora essa conta vai chegar, não se importe, não ligue para isso, isso vai acontecer. Na pergunta 633, Kardec continua: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder um guia seguro? Vamos lá, olha o que ele pergunta. A regra do bem e do mal é inaplicável quando eu quero fazer comigo mesmo? Não. Olha que o Espírito responde: quando comeis em excesso, verificais que está fazendo mal a si próprio. Aí o Espírito fala: pois bem, Deus é quem vos dá a medida daquilo que necessitas. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas responsabilidades. Ele ultrapassa esse limite e é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que ele diz, basta, é a famosa intuição, né? Evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança na natureza. Está claro isso. Tá? Não tem dificuldade da gente entender isso. Aí na 634, Kardec insiste. Por que está no mal na natureza das coisas? Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Então é assim, bom, vamos lá, gente. É o seguinte, eu estou revoltado. Esse negócio de ficar sofrendo, o mal, etc., não está certo. Por que tem que ser assim? Não podia já não ter o mal? Olha a resposta dos Espíritos. Eu te garanto que você que está aí me ouvindo, digita assim, já se perguntou sobre isso. Ele diz o seguinte: já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Olha o livre-arbítrio aqui. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que pode subir e descer. Se não existissem as rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Gente, aqui está claro. Precisamos reencarnar, precisamos aprender na carne, precisamos conviver com o mal e com o bem para poder entender as coisas, precisamos conviver com o ódio para entender o amor, precisamos conviver com a pobreza para entender a riqueza, precisamos viver no calor para compreender o frescor, precisamos viver no frio congelante para entender o acolhimento de uma temperatura moderada. É assim que funciona. E a gente vai reencarnando. Quantas vezes a gente já reencarnou? Sei lá, milhares, a gente nem sabe direito, não lembra. E de novo, visando ajudar vocês, mais uma vez, eu coloquei aqui no ar uma rádio novela, já está no ar há 2000 anos atrás,
que é um romance psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que ele conta uma de suas encarnações, tá? Como Públio Lentus, e ele tem um encontro rápido com Jesus, isso muda completamente a vida dele. Ele não, ele mete o pé pelas mãos, mesmo amando a sua esposa, seus filhos, porque o ego, o poder, a riqueza, como um senador romano, gera tanta dúvida na cabeça dele. É um romance maravilhoso. Escutem, uma radionovela que tem ensinamentos profundos que Chico Xavier colocou aqui. Não é à toa que ele escreveu mais de 400 livros, tá? Então, essa é uma das suas encarnações. E tanto é que a gente escolhe o nosso caminho, que depois que a gente aprende que está errado, a gente começa a escolher os caminhos corretos. 2000 anos depois, Chico reencarna, e quem é o mentor do Chico para fazer essa obra maravilhosa que a gente conhece da vida dele, essa jornada exemplar de 91 anos de vida dele? O próprio Emmanuel é o mentor dele. Aliás, eu tenho minhas dúvidas se essa parceria não tivesse dado certo, o que seria do nosso amado Brasil, viu? É a pátria do Evangelho, segundo o Chico fala, porque é a referência espiritual, descortinando o mundo de regeneração para o mundo. Aqui a gente não tem conflitos religiosos, aquelas guerras malucas de intolerância religiosa. Já tivemos alguns ataques de algumas fontes pontuais, mas logo aquilo acabou, foi abafado. Então, no teu bairro você tem todo tipo de igreja, todo tipo de centro, todo tipo de terreiro, você tem tudo misturado e todo mundo convive numa boa. E tem muita gente que diz que vai na igreja A, mas frequenta às escondidas o terreiro B, o centro C e por aí vai. E não tem nada de errado, tá tudo certo, tá tudo bem. Se isso te faz uma pessoa melhor, se isso faz você ser mais correto, mais íntegro com as outras pessoas, seguindo o caminho certo, sendo bom para os outros, tá tudo bem, é isso que no final do dia importa, tá? A gente vai passar por tormentas nessa época de transição, sim, claro, mas jamais vamos afundar. A gente vai chegar ao destino no planeta regenerado. Por quê? Porque foi uma definição do nosso Mestre Jesus, o nosso governador, então não tem conversa, não tem jeito. E na pergunta 633, os Espíritos afirmam que a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença só há quando ao grau da responsabilidade. Então aqui tem uma afirmação muito importante. A lei é universal. Em qualquer canto do universo que você for, é a mesma lei. Tá? A gente tem que praticar e ajudar o próximo. Solidariedade, compaixão, estender a mão, a ajuda, orientar. É isso que a gente tem que fazer. Sempre o bem para todos. E se você quer praticar o mal, você sabe que está fazendo errado. A questão toda que os espíritos colocam é o seguinte, é o quanto que você tem conhecimento do que você está fazendo. Então você que está aqui me escutando e me ouvindo, a tua responsabilidade agora aumentou, porque a informação foi passada. E assim somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta, quando desencarnar, tentar justificar, porque é a nossa responsabilidade, a nossa própria consciência vai chegar e vai dizer. Então, pense que é o seguinte, será que eu tomar essa atitude, será que eu falar isso, eu fazer isso, se fosse comigo eu ia gostar? Se a resposta for não, então muda a conduta. Se a resposta for sim, você está no caminho certo. É muito simples de fazer. E ao mesmo tempo é muito difícil, porque a nossa emoção, né, seja ela uma emoção de raiva ou não, ela às vezes não deixa a gente pensar. Então tem momentos que a gente esquece e erra. Sim, claro, que a gente é imperfeito, porque a gente reencarna aqui num planeta para expiar. Ainda é um mundo de provas e expiações. A gente tem um monte de expiações e um monte de prova com um véu do esquecimento, e é importante esse véu do esquecimento. A gente pode falar um pouco mais nesse outro vídeo, mas se não me engano já tem algum vídeo que eu falo sobre isso, é só pegar aqui no canal. Tá? E a gente vai ter que passar por isso. Somente passando por essas expiações e passando nas provas, sendo aprovado com a nota mínima,
a gente vai poder continuar aqui, porque aqui vai vibrar um mundo regenerado. Então reflita bem sobre o bem e o mal, entenda que a gente não pode mudar o nosso passado. Não se aflija se você já fez o mal, já errou. Você não muda o que já fez. Está feito, tá? Mas você pode adquirir conhecimento para se libertar e construir um futuro melhor. Você pode fazer as pazes ainda em vida com aquelas pessoas que você causou mal. Se você sabe que ofendeu uma pessoa, que causou mal a uma pessoa, faça o que Jesus falou. Reconcilias agora com seus inimigos enquanto há tempo. Por quê? Porque senão você vai ter que reencarnar para fazer as coisas. E talvez, dependendo do grau, da gravidade do que você fez, talvez a tua chance não seja mais aqui no planeta Terra e você vai ser um exilado da Terra em outro orbe, em outro mundo, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Esse é o primeiro vídeo de hoje, o bem e o mal. Reflita, muita luz, muita paz, muita prosperidade e amor para você. Um feliz 2026. Espero ter te ajudado com esse vídeo. E fica aí, não sai daí não novamente, porque eu sempre coloco no final aquele videozinho pro Grupo Anjo Azul, que ajuda as criancinhas que vêm para cá para fazer tratamento de câncer e não tem aonde ficar porque não tem dinheiro para pagar uma hospedagem e é um tratamento longo. Então eles sempre precisam de muita ajuda e, como eu já falei, eu ajudo há mais de 10 anos e conto também com seu apoio. Combinado? Muita paz, é isso daí e a gente se vê na próxima. Tchau. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.